nossa abertura, né? Agora, pronto. Então posso começar normal aqui com o tempo antes, né? Pronto, pronto, tranquilo. Tranquilo. Beleza. A gente teve até um contratempo, mestre, por causa. Vai te ligado. A história continua. Luz da câmera, a visão tá no foco. Cada conversa vale mais que um troféu no pódio. Quem vive a luta entende o propósito. Open guard no ar, transformando cada episódio sem pressa. Cada voz deixa um legado. O tatame ensina muito antes do resultado. É mais que um podcast, é um espaço criado pra quem fez da arte marcial o próprio passado. Não vendo o personagem, eu conto trajetória. Quem venceu, quem caiu, quem voltou pra fazer história. Cada cicatriz virou capítulo da memória. O microfone registro que não cabe na vitória. Tem suor que ninguém viu, tem treino que ninguém filmou. Tem sonho que quase morreu, mas alguém acreditou. O algoritmo pede corte, a gente entrega a verdade. Porque quem vive esse meio reconhece a autenticidade. Cada faixa tem um peso, cada queda traz um preço. Nem tudo vira medalha, mas tudo gera crescimento. Quem olha de fora vê medalha brilhando. Quem vive por dentro conhece o outro lado. O silêncio do treino, medo escondido. O abraço depois da guerra, isso nunca foi vendido. Luz da câmera, a visão tá no foco. Cada conversa vale mais que um troféu no pódio. Quem vive a luta entende o propósito. Open guard no ar, transformando cada episódio sem pressa. Cada voz deixa um legado. O tatame ensina muito antes do resultado. É mais que um podcast, é um espaço criado pra quem fez da arte marcial o próprio passado. Aqui não tem roteiro pra parecer perfeito. Tem verdade na conversa e respeito no peito. Cada convidado chega trazendo uma visão, porque a luta acontece bem antes da competição. Não importa o nome estampado na camisa, todo campeão começou sem ser notícia. A diferença nunca foi nascer pronto, foi continuar mesmo quando ninguém tava junto. Open guard registrando essa geração. Quem ouvir daqui 20 anos vai sentir a conexão. Porque história boa não envelhece, ela inspira quem chega e fortalece quem permanece. Liga o mic, abre a guarda, toda conversa deixa a marca. Liga o mic sem fachada, só quem vive entende a caminhada. Luz da câmera, a visão tá no foco. Cada conversa vale mais que um troféu no pódio. Open guard no ar, essa é
assim, sobre o caminho do jiu-jitsu e sobre sua questão do seu negócio em fato o BJ Stars, né? Eu queria saber se você já fez assim, cara, eu vou desistir disso aqui, realmente não dá certo, e o que te fez continuar? Cara, eu acho que como na vida, né? Você passa por dificuldades que você pensa, né? Não vai dizer que você não pensa, que você pensa e fala, puta, cara, acho que eu estou no caminho errado, eu acho que eu tenho que ir para um outro foco. E ainda mais, né? A minha família, inicialmente, apoiava que eu treinasse jiu-jitsu, mas não que eu vivesse disso, me dando outros caminhos, falando, cara, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu sou publicitário de formação, né? E eu tinha uma oportunidade de trabalhar na agência que cuidava das campanhas da Philips. Meu pai era executivo da Philips e eu nunca quis. Eu falei, não, meu negócio é jiu-jitsu, meu negócio é jiu-jitsu. E passei perrengues, não posso falar perrengues, mas eu passei dificuldades assim de ter que abdicar de algumas coisas, abrir mão de várias outras coisas para poder dar continuidade a esse meu sonho, né? Então eu já tinha esse objetivo e, como eu falei, a resiliência me fez não desistir e falar, pô, vai, cara, acredita no que você vai fazer, que você está fazendo, que vai dar certo. E foram 24 anos, né, nisso daí, uma hora deu certo. A gente tem muito a evoluir ainda, mas eu acho que agora, hoje é meu único negócio. Hoje eu vivo do BJ Stars, né? Então, hoje eu consegui ter sucesso no que eu me dediquei nesses 24 anos, né? Então, eu acho que vamos crescer ainda muito mais, com certeza. Com certeza. Ô, mestre, eu queria saber assim, como surgiu a ideia de fazer o BJ Stars, e se você... Porque assim, surgiu a necessidade, eu entendo que surgiu a necessidade, a questão do BJ Stars. Se tinha algum problema que você queria resolver no jiu-jitsu para o surgimento do BJ Stars, eu queria saber como foi que surgiu essa ideia, assim, de você justamente ter essa brilhante ideia, na verdade, de juntar todos os maiores atletas do mundo ali em um só lugar. Então, surgiu da seguinte, eu ainda era faixa preta, não sei se já era faixa preta, 2002 já era faixa preta, peguei a faixa preta em 1998, tá? Então, assim, eu já era faixa preta em 2002, eu sem experiência nenhuma de business, tá? Eu falei, cara, eu vou mudar esse cenário, eu vou montar um evento, que era o BJ Stars da época, chamava-se Desafio Black Belt de Jiu-Jitsu. Vocês devem ter visto já nas redes sociais circulando um vídeo que o jacaré dá uma quedona no pé de chumbo. Isso daí foi a terceira edição desse evento. Isso aí viralizou muito, né? Por isso estou citando. Mas naquela época foi a estreia do Marcelo Garcia na faixa preta, a estreia do Jacaré na terceira edição na faixa preta, lutou Saulo Ribeiro, lutou Roberto Godoy, lutou Barbosa, lutou Xande, lutou os melhores lutadores da época participaram desses eventos que eu fazia, que era o Desafio Black Belt Jiu-Jitsu, e a ideia veio eu ainda era competidor, eu treinava, me dedicava, eu não tinha o nível desses caras que eu falei, mas assim, me dedicava, gostava muito, era apaixonado pelo negócio, e falava, cara, a gente se dedica demais, treina pra caramba, né? Com lesão, sem lesão, a gente está sempre treinando, se dedicando, não é uma modalidade barata, né? E aí a gente vai lutar um campeonato, a gente tem que pagar nossa viagem, hospedagem, alimentação, e se tudo der certo... Isso, e se tudo der certo, você ganha uma medalha pintada de dourado. Falei, cara, legal, a gente faz isso por amor, mas, cara, tem um negócio aqui dentro disso que mexe muito na paixão do amante do esporte, que eu quero mudar, eu quero profissionalizar, eu quero que esses caras que hoje fazem essas competições possam viver disso. E aí, em 2002, eu lancei esse primeiro Desafio Black Belt de Jiu-Jitsu, pagando já em dinheiro, né, desde aquela época, com contratos com passagem aérea, com hospedagem, alimentação, com tudo. E surgiu pela necessidade, porque eu falei, cara, precisamos mudar esse cenário. Sem experiência nenhuma, fiz na cara e na coragem, e aí veio, desde aquela época, eu fiz vários eventos, também de MMA, mas eu focava muito mais no jiu-jitsu. Fizemos várias edições do Black Belt, se não me engano foram 7 edições. Depois a gente fez uma liga profissional de jiu-jitsu, que era a World League Pro Jiu-Jitsu, que lutaram os melhores, lutaram os Miaus, os irmãos Mendes, Bruno Malfacini, Bochecha, Lucas Lepre, Rodolfo, todos esses caras lutaram o evento, né? E assim, o campeonato era um campeonato, com premiação em dinheiro também. E numa época, cara, que ninguém premiava em dinheiro, e eu já botava na área de aquecimento Gatorade, fruta,
muitos anos atrás. Então a galera falava, pô, esses caras... Eu não estava só preocupado que aquilo Já era fosse... algo inovador, né? Porque você Já era descobriu inovador. de justamente dar uma premiação para os atletas que valorizam o evento. Exatamente. E assim, e desde aquela época lá de trás, a gente também queria o tratamento dos atletas como estrelas, né? Você vai num show para ver uma banda tocar, aqueles caras são tratados como estrelas, eles têm camarim, eles têm isso, eles têm aquilo, blá, 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 e elas se apresentam. Eu acho que no jiu-jitsu é a mesma coisa. Vocês vão no BJ Stars assistir, lógico que a gente monta um baita palco, produção, blá, blá, mas na verdade quem vocês querem ver são os lutadores. E eles são as estrelas. Então isso veio se desenrolando desde 2002 e a gente achou, depois da World League Pro Jiu-Jitsu, os campeonatos, depois a gente começou a fazer o BJ Stars com convênios com a prefeitura, eventos pequenos, abertos ao público, eram lutas de faixa azul, roxa, marrom e preta também, que é um formato que lá em 2002 eu comecei a fazer dentro da Bandeirantes, da TV Bandeirantes, que era o Desafio Band Esportes de Jiu-Jitsu, porque eles exibiram o Desafio Black Belt de Jiu-Jitsu, gostaram, falou, pô, você não quer fazer um dentro da emissora? Então era dentro da emissora, os atletas entravam, era no estúdio, gravavam as lutas, e aí dentro desse, o André Galvão lutou, vários campeões lutaram, Michele Nicolini, vários campeões lutaram, Robert Drasdeio, enfim. Desse formato eu comecei a fazer esses convênios com a prefeitura para fazer o desafio, o BJ Stars, né, o primeiro BJ Stars. Então ele era aberto ao público, o formato era diferente, não tinha pay-per-view, nada, a gente exibiu no canal Combate durante um bom tempo, fizemos várias edições, chutar aqui pelo menos umas 10 edições, né, começamos num teatro, depois fomos para o ginásio, até então estava sendo um sucesso, e aí vieram alguns investidores e falaram, pô, você não quer voltar com o desafio Black Belt Jiu-Jitsu, evento profissional e tal? Todos eles apremiavam em dinheiro, tá? Eu falei, cara, eu tenho ideia de fazer, mas assim, hoje eu não tenho investimento para isso. Aí eles investiram, a gente realizou o primeiro BJJ Stars só de faixas pretas em 2019. 2019. Né? Foi aí que começou a primeira edição e agora a gente fez a 19ª edição semana passada, né? Incrível, assisti. Gostou? Foi legal. Demais. Teve os Masters ali, eu acho que foi bacana, cara. Foi uma oportunidade para os Masters que eles não têm normalmente, né, em competições não tem. remuneradas. Adulto, né, Sim, e eu acho que ali a gente pode mostrar que foi sucesso e que, cara, eles merecem ter esse espaço. Com certeza. E agora a gente vai... Sim, a gente vai começar a mesclar isso também trabalhando profissionalmente com os Masters. Com certeza. Mestre, eu queria saber em que momento você percebeu que o BJ Stars evento ele tinha já atingido um outro patamar, porque você acabou de me dizer que dentro da emissora, assim, por ser dentro da emissora, você montar uma estrutura ali dentro, você filmar, você botar para as pessoas assistirem, para mim você já furou a bolha, porque geralmente a gente faz campeonatos onde a gente geralmente vê ginásio, várias áreas de luta, e não também só com foco de filmagem, com foco de atletas ali lutando, para transmitir isso para as outras pessoas lá fora. Então, já assim, na minha visão, eu já vejo que já furou a bolha nesse momento aí. Aí eu queria saber de você, quando foi que você, pô, já alcançou um patamar aqui que realmente tá bom? Cara, eu acho que quando a gente fizemos um bom laboratório nesses eventos que eram BJ Stars, conveniados com a prefeitura, e quando a gente lançou em 2019 a primeira edição do BJ Stars profissional, faixas pretas só, eu acho que a gente já posicionou o evento num patamar alto, num alto patamar. A partir daí, a gente, na minha opinião, só foi melhorando, né? Aí veio uma pandemia, que seria a terceira edição do evento. Nós tivemos que apertar o pause. Aí, quando começou a liberar de novo, a gente começou a fazer eventos mais como se fossem estúdios, com pouquíssimas pessoas assistindo presencialmente, até liberar e a gente conseguir voltar. Isso foi uma fase importante para a gente, porque a gente começou a evoluir no digital, né? Então, veio a pandemia, aquela coisa, uns choram, outros vendem lenço, né? E a gente, falou, não podemos quebrar agora, vamos fazer o negócio acontecer. Tava com um grupo de investidores forte, então, o que a gente pode fazer para ir fortalecendo a marca, né? E aí nós fizemos o primeiro reality show da história do jiu-jitsu, né? O The New BJJ Stars, que a gente fez um confinamento de 30 dias durante a pandemia, testamos todos os atletas, todos os participantes, eles ficaram confinados numa casa e a gente exibiu, tá lá no nosso canal do YouTube. Sim. Né?
foi muito bacana, foi incrível por fortalecer a marca e voltamos aos poucos a fazer os eventos com pouca presença de público e depois a gente já estava já muito mais estruturado e muito mais pronto para atacar também na parte digital. Então o evento se transformou em um evento híbrido, que as pessoas podiam pagar para assistir presencialmente e também pagar o pay-per-view, né, e assistir nas suas casas. Então quando isso aconteceu, que voltou, a gente já estava preparado para isso. A gente já estava atuando no digital durante a pandemia. Então, acho que ali, cara, teve essa virada de chave e o negócio começou realmente a virar um negócio, né? Virou realmente um business. E eu tinha academia, tinha outras responsabilidades, né? E eu tive que abrir mão e focar no projeto social também, que hoje quem toca são os meus alunos, faixas pretas do projeto, que é o Pedra 90. E aí eu botei o foco no BJ Stars porque me toma bastante tempo e eu preciso estar sempre inovando, trazendo coisas novas, investindo para que isso nunca perca a curva de crescimento que a gente espera nunca acabar, né? O céu é o limite. Não vai não, tem que continuar mais vezes para justamente a gente acompanhar esses caras aí, porque eu às vezes eu converso, Fepa, com os meus alunos que o jiu-jitsu está passando por uma transição muito importante, e a gente tem que prestar atenção nisso para a gente ter um rumo interessante no esporte, né? E aí, pensando nisso, eu queria saber de você, mestre, se existe alguma luta assim histórica que você ainda pensa em fazer, né? Que você já tentou montar e ainda não conseguiu, para poder abrilhantar mais ainda o projeto do BJ Stars, né? E você ter essa questão de manter mais pessoas, né, de ter mais pessoas para perto do BJ Stars, né, ou quem não conhece ainda o trabalho, ou quem já conhece. Né, então, qual luta assim que o senhor, quero trazer essa luta aqui porque eu sei que ela vai desbancar a internet, vai cair a internet. Cara, eu não sei se tem uma luta em especial, tem algumas. Eu acompanho muito o momento e o cenário, né, porque o jiu-jitsu ele muda muito, né? Hoje o ídolo, amanhã é um outro ídolo e assim por diante. Então, assim, hoje, se eu pudesse escolher uma luta para realizar no BJ Stars, seria uma que tá rolando buchicho na internet, né? E eu já entrei em contato com eles, estou esperando. Um lado já respondeu, que é aquela polêmicazinha do Kron Gracie com o Gordon Ryan. Né? Ah, essa seria boa. Cara, seria boa de ver. Estamos muito dispostos a fazer isso acontecer. Se eles querem, né? A gente quer em dobro. Então, assim, vamos ver. Estou esperando a resposta de um deles, o outro já respondeu o interessado. E vamos ver se a gente consegue botar de pé. Eu acho que essa luta é uma luta do momento que eles estão falando disso, tá? A internet começou a falar muito disso. Então, o momento é esse. Mas, assim, tem inúmeras lutas, cara, inúmeros combates que eu gostaria de realizar no BJ Stars ainda. Eu gosto de tentar fazer lutas que não acontecem normalmente em campeonatos convencionais, né? Tentar mesclar uma categoria com outra, coisas que você acaba não vendo num campeonato normal, para que a gente tenha essa, vamos dizer... versalidade, né? Essa diferença. Essa exclusividade, né? Depois vai acontecer muitas vezes essa luta, mas assim, tentar fazer lutas que ainda o público não viu, sabe? Esse é sempre o nosso objetivo. Assim como foi naquela época do Mika, né, contra o Nalate, também foi muito interessante a gente ver, né, de ter essa disparidade, obviamente, de peso, e você vê dois atletas incríveis estarem lutando com a diferença de peso ali, né? Que, querendo ou não, acaba ou não contando na hora da luta, né? Sim, então, foi muito interessante ver isso. Esse estilo de GP, para mim, acho que é o mais interessante. O mais interessante. Aí vai passando até chegar ao final. Pude acompanhar diversas edições do BJ Stars dessa forma como você fez. Então, para mim, é incrível. Se eu puder dar um conselho, mestre, por favor, continue com isso. Porque dá certo, é algo incrível. Incrível mesmo. E estão mandando um monte de perguntas aqui para mim. Vou fazer algumas aqui no WhatsApp aqui tocando aqui. Mestre, por favor, pergunta aí, sensei. Vamos lá. Mestre, eles querem saber qual é a métrica que você escolhe para poder a galera competir no BJ Stars, né? Além dos títulos, né? Além do que mais pesa, né? Que é os títulos. Acho que esse é um assunto muito importante. Inclusive, a gente teve agora um evento de Masters. E dentro desse evento de Masters, a gente tem um grupo. Até falei no grupo agora. Eu não sou muito de grupo. Me despedi do grupo, mas deixei o recado final agradecendo a todos os atletas, que os Masters ainda tem muita dificuldade. Eu também sou coroa, já sou de uma outra geração, dessa coisa da internet, essa coisa nova.
né? Quando eu comecei com os eventos, eu divulgava os eventos com flyer e cartaz nas academias. Hoje você faz um post e você fala com o mundo. E Né? Então, alcança muita gente, né? Sim. Então, assim, o cara que ainda não se ligou nisso, ele tá para trás, ele tá ficando para trás. Então, foi o que eu falei no grupo ali. Gente, olha só, vocês falaram quando eu contratei, porque eu contrato os atletas, eu faço uma chamada de vídeo com os atletas. Então, eu falei, pô, quando eu falei com vocês lá, vocês falaram que a maior dificuldade de vocês, em todos os casos, era a promoção, que não tá acostumado com essa coisa, a galera mais old school. Eu falei, cara, vamos se esforçar, porque isso daí... E aí, depois do evento, eu mandei esse recado para eles, falei, cara, olha só, vocês falaram que essa é a dificuldade de vocês, e eu vi muita gente se superando, divulgando, postando todo dia, falando da sua vida. Cara, levem isso para a vida de vocês. Agora que vocês já quebraram essa barreira, levem isso para a vida de vocês, porque não é só o evento que vai ter mais interesse em você. Pô, são os patrocinadores, são os seus alunos de academia que não conheciam sua academia, estão vendo seu trabalho na internet, falam, pô, vou lá treinar com esse cara, gostei desse cara. Então, no 360, tudo que envolve o seu negócio só tem a somar, né? E foi isso que eu disse. Então, respondendo a sua pergunta, cara, primeiro sempre vão ser títulos. Quais são os títulos mais importantes hoje? É o Mundial, sendo ele de adulto ou de Masters, é o Pan-Americano, é o Brasileiro, é o Europeu, né? Esqueci de algum? É Mundial, Brasileiro, Europeu, Pan-Americano. São o ADCC, nesse caso, conta também na sua... Demais também, porque é o no-gi, né? E aí o ADCC conta mais do que qualquer outro campeonato. Né? Porque já um título ali já pode ser um bom nome para poder estar no BJ Stars ali, né? Com certeza é a nata do no-gi. Então, esses títulos a gente leva em consideração, né? E assim, a gente não vai trazer para lutar um atleta que não tenha títulos. Porque o que acontece? É um negócio, como eu falei. Ninguém vai assinar para assistir. Os caras querem assinar para assistir ou para pagar o ingresso presencial para ver o cara que está no topo. Os que estão no topo, né? Então esse é o primeiro pré-requisito, vamos dizer assim. Depois, é essa história que acabamos de falar. Cara, o cara ter conexão com o público. Isso, no final do dia, eu preciso vender ingresso e pay-per-view. Então, se eu estou na dúvida do João e do José, porque os dois são muito bons de jiu-jitsu, mas o João tem uma rede social engajada, tem lá 100 mil seguidores, e ele se engaja com esses caras, ele fala com esses caras diariamente, o público curte, comenta, compartilha as coisas dele. Com certeza, o poder que o João tem de converter isso em assinaturas de pay-per-view ou de venda de ingresso presencial é muito maior do que o José, que não tem isso, entendeu? Sim. Então, a gente tem que levar isso em consideração. E aí foi o que eu falei para eles. Eu falei, cara, virem essa chave. Por quê? Porque eu já escutei de alguns Masters, inclusive Masters que já lutaram no desafio Black Belt lá atrás, tá? Grandes campeões que estão ganhando tudo ainda, Masters, e falam assim, cara, olha só, eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu ganho tudo e os caras não me chamam para lutar. Cara, agora eu vou ter que ser o quê? Blogueiro para os caras me chamar para lutar? A minha resposta é essa. Cara, você ganha tudo, né? E todos os campeonatos, então se você não mudar essa chave, você vai continuar sendo chamado para lutar campeonatos amadores. Para você lutar um campeonato profissional, você tem que ser profissional no 360. E você tem que ajudar esse investidor, está investindo no seu trabalho também, botando você no palco dele, a vender ingresso, a vender pay-per-view, porque senão a experiência vai ser boa apenas para um lado, entendeu? E aí vai acontecer uma vez só, não vai ser chamado de novo. Isso é um negócio, todo mundo tem que sair satisfeito. Não dá para chorar na cama e o outro sair feliz. Todo mundo, é um grupo, é um conjunto de fatores ali para que tenha sucesso, né, o evento. Então, o segundo negócio ali que a gente preza muito, a gente está sempre muito antenado, é a questão das redes sociais. Com quantas pessoas esses caras se comunicam? Quantos seguidores eles têm? Às vezes não é nem o número de seguidores, tá? Às vezes o cara tem 100 mil seguidores, ele faz um post, tem 2 curtidas e um comentário. Às vezes o cara tem 1000 e ele faz um post, tem 200 curtidas e 50 comentários. Esse cara é mais engajado que o outro. Com certeza. Com certeza. E é muito importante, né, mestre, essa questão da rede social, porque exatamente. Eu vejo o senhor falando muito para mim aqui que os Masters é o que mais reclama, né? Galera que é old school e tal. Sim. E precisa que a gente vire essa chave. É importante demais para todos os atletas que estiverem assistindo a gente aqui nessa conversa. Eu já, inclusive, mestre, já conversei com algumas pessoas. É importante da mídia
no jiu-jitsu brasileiro em filmar, em fazer fotos de atletas, e não posta, não adianta nada ir para o BJ Stars lá, e depois o pós é muito importante também. Lógico. Independente se você você perdeu ou não, eu acredito muito que um atleta profissional ele tem que medializar. Porque as marcas não vai contratar ninguém parado em rede social, não vai fazer isso. Não Cara, vai. olha só. Tem uma coisa que a gente faz, eu acho que somos o único evento que faz isso. A gente tem, não o estúdio, tá? O estúdio eu sei que outros fazem. A gente fica filmando e fazendo conteúdo de fotos, altíssima qualidade, de todos os atletas que participam do BJ Stars. Quando o BJ Stars acaba, a gente põe no grupo o link com todas essas fotos para que eles possam usar, entendeu? Pós-evento. Não só fotos de luta, mas fotos de estúdio, de qualidade, que eles possam usar para, sei lá, para mídia, né? Para poder fazer alguma coisa. Para o que for, entendeu? Então, assim, a gente faz isso. Eu sei que isso nós somos os únicos a fazer, porque a galera quer vender as fotos, e eu entendo também, não tem problema algum. Só como a gente contrata os nossos fotógrafos, eles são da nossa família. Eu falo, é a família do BJ Stars, a gente tem um vínculo muito grande, inteira, né? Uma equipe muito grande que todo mundo entendeu desde o início qual era o nosso DNA. Tratar as estrelas, que são os atletas, né? Que eles se sintam estrelas quando participam do nosso evento. Então, assim, a nossa essência veio lá de trás, que era tratar esses caras como estrela. E até hoje, a gente faz isso e o nome não poderia ser melhor, né? As estrelas do Brasil no Jiu-Jitsu, BJ Stars. Então, assim, todos eles saem dessa experiência querendo voltar. Independente se vai existir um outro evento que vai pagar mais ou não, entendeu? A experiência que eles tiveram com a gente tem que ser uma coisa muito marcante. E a gente tem que conseguir esse objetivo em 100%. Todo mundo sai falando que, cara, nunca vi uma coisa daquela, tratamento, blá, blá, blá. E isso, cara, é assim, ó, objetivo concluído, sabe? Então a gente priva muito por isso e a gente vai continuar fazendo, cara. Eu acho que tá aí um diferencial nosso, sabe? Não que os outros eventos não tratem bem, eu acho que tem que tratar bem, mas acho que a gente faz sempre uma a mais, sabe? O cara chega ali, tem um kit forrado de presentes. Ah, mas isso daí que vai trazer o cara na próxima edição? Não, mas é um detalhe a mais que vai estar somando ali, cara. O cara, pô, os caras pensaram nisso também. Pô, os caras querem me agradar. A gente bota massagista na área de aquecimento. Pô, todas essas coisinhas, se eu não tivesse, me daria uma economia na minha planilha final. Mas eu acho que são coisinhas que fazem o cara se sentir a estrela que a gente quer que ele se sinta, entendeu? E até para poder aceitar também uma luta também, falou, vou aceitar porque o BJ Stars me trata dessa forma. O atleta percebe, né? A gente percebe, o ser humano percebe. Porque antes de um atleta existe um ser humano ali, né? Exatamente. E Fepa, eu tenho, de verdade, eu tenho que parabenizar você por fazer isso, viu? De verdade, eu acho que essa questão de você valorizar os atletas é realmente diferenciado, que a gente não vê muito isso hoje em dia, viu? Mas de qualquer forma, agradeço. De verdade, agradeço por todos os atletas do Brasil e do mundo por isso, porque é interessante a gente ver esse lado do BJ Stars. Fepa, eu acredito muito que nos próximos vai ser ainda melhor, a gente vai acompanhar ainda mais aí o BJ Stars, né? E eu queria que você falasse também o que ainda falta assim, para o jiu-jitsu alcançar o reconhecimento de grandes esportes, assim. Ainda falta, assim, que você acha que ainda falta? Cara, então, eu acho assim, as pessoas elas são muito resistentes a mudanças, né? A gente mudou as regras para esse último evento e era uma coisa que, assim, a gente consegue conversar hoje com grandes empresas que não tem nada a ver com o jiu-jitsu, vamos dizer assim, sabe? Não do segmento. Grandes empresas, tanto que a gente trouxe, aí tava lá a Reebok no BJ Stars, a gente já trouxe a Adidas, a gente já trouxe o Banco do Brasil com a BB Seguros fazendo o patrocínio da carreta do BJ Stars. Então, assim, várias empresas de fora do segmento, que não são empresas fightwear, né? Empresa de kimono, de tape, de coisas do segmento. Além dessas, lógico, que estão com a gente e eu tenho muito a agradecer. Mas por que a gente começou a trazer isso? Primeiro, por causa dos nossos números. Os números passam a ser interessantes para essas marcas. E segundo, porque a gente está conseguindo, inclusive a pedido de muitas delas, a Spaten, falei também, não falei, que é da Ambev. Incrível essa iniciativa. Né? Então, qual que é a ideia? É tentar trazer uma regra e uma forma que as pessoas que não são do jiu-jitsu entendam. Isso é um desafio muito difícil, porque o jiu-jitsu ele não é tão plástico quanto um karatê, um taekwondo, um MMA, né? E ele não é tão intuitivo. Quando você nunca lutou nada, você assiste uma luta de MMA, você sabe quem está ganhando e quem está perdendo, né? Agora, você vai assistir uma luta de
jiu-jitsu, normalmente o cara que não entende nada, ele acha que quem tá perdendo, quem tá por baixo tá perdendo, né? E não necessariamente. Então, como é que a gente faz o cara ter esse sentir, ter esse pertencimento, se sentir na comunidade, entendeu? Porque o cara quer se sentir na comunidade, ele quer ir no evento, ele quer torcer, e ele vai torcer sem entender nada. Então a gente fez o quê? A gente simplificou. Os árbitros laterais, eles têm que entender da regra e eles pontuam a tinha. O árbitro central, ele conduz a luta, para a luta, pune, ele é soberano nas punições, e as punições são acumulativas, e então para o público vai aparecer no placar a cada terço, a gente divide a luta em 3 terços, ela não para, tá? Então o primeiro terço, os árbitros vão falar, bom, vamos supor, você me raspou, você passou a minha guarda, acabou o primeiro terço, né, já foi o tempo do primeiro terço, você ganhou de 10-8, 10-9, 10-9. E aí o cara que está na plateia fala, ó, o Matheus está ganhando 10-9. Por mais que ele não entenda, né? Por mais que ele não entenda nada ali, já sabe que está ganhando. Ele quer torcer, ele quer saber, ele quer fazer parte, entendeu? E essas coisas, o cara que é do segmento ele tem dificuldade de entender, sabe? Ele acha, pô, como assim o cara não deu ponto? Não, o cara deu ponto, eles anotaram o ponto. Só não foi pro placar. Por quê? Porque eles tinham muita dificuldade. Pô, é 2, é 4, vantagem. É muito complexa a regra do jiu-jitsu. Realmente. Para quem entende, nada mudou. Tá? Realmente. Tanto que várias pessoas comentam também, né, mestre? Que, tipo assim, sim, tá por cima porque tá ganhando, né? Os caras acham. Realmente é muito difícil de entender para quem nunca fez o esporte, quem não conhece, né? Ou pelo menos imagina como é que seja, né? Sim. Mestre, eu queria saber de você, assim, se você ainda tem algum sonho para realizar dentro do esporte. Tenho. Tenho ainda. Para mim, assim, o meu sonho é o BJJ Stars crescer mais e mais, né? A gente não chegou nem na metade do caminho. A gente está no início, entendeu? E assim, eu vejo que eu já estou há 24 anos e falo que eu estou no início. Por quê? Porque agora que o jiu-jitsu virou a modalidade que o empresário faz, o atleta faz, a mãe faz, o pai faz, o gordinho faz, o magrinho faz, o senhor faz. Eu luto de 70 anos treinando, cara. Então, assim, é um negócio que virou para todos. Na época que eu comecei, não era para todos. Era só o casca grossa mesmo, entendeu? Hoje é para todos. Tem mega empresários. Pô, vamos falar aqui de coisas de famosos. A filha do Donald Trump treina jiu-jitsu. A Gisele Bündchen treina jiu-jitsu. Entendeu? Assim, vários mega empresários treinam jiu-jitsu. A Ivete aqui agora, inclusive, treinando. A Ivete treinando aqui também. Jiu-jitsu. Pô, o Zuckerberg treina jiu-jitsu. Compete. Vários atores da Globo, atores internacionais treinam jiu-jitsu. Então, assim, a história agora é para todos. E aí, o negócio, explodiu. Todo mundo agora conhece essa modalidade. Então, agora o negócio começou, entendeu? Tanto que o maior evento de lutas do mundo, o UFC, ramificou ali. Agora a gente tem o grappling, tem o UFC. Muito interessante. Né? Então, pô, por quê? Porque o negócio realmente agora virou um business. É lucrativo, né? Eles não entram para brincar. Então eles entraram. Eles entraram, você tem algum receio disso? Imagina, cara. O fato deles entrarem talvez trouxe o holofote para a modalidade, e quem faz o trabalho bem feito também vai poder estar nesse holofote. Exatamente, eles vêm agora com o UFC BJJ Pass, né? Que é agora, né? Com o canal deles, né? O UFC Fight Pass. O Fight Pass, eles têm alguns acordos, né? Então, por exemplo, os eventos de jiu-jitsu entram no UFC Fight Pass, aqui no Brasil também no combate, né? Então, eles têm uma distribuição. Cara, eu acho assim, tá popularizando cada vez mais, né? Em cada esquina tem uma academia de jiu-jitsu hoje. Então, assim, e outra, o que eu vejo é que o professor de jiu-jitsu hoje pode viver dignamente tendo uma academia de jiu-jitsu. Coisa que você vê nas outras modalidades que não acontece. Né? É aquela história do professor vendendo almoço para pagar janta, vivendo... Não, hoje o professor de jiu-jitsu pode ter... Pô, eu sou faixa preta do Roberto Godoy, tá? Sou da Godoy Macaco, que é extinta. Agora, eles separaram, tal, mas nós 3 éramos professores da Godoy Macaco. E eu segui com o Roberto Godoy, que era, na verdade, o meu companheiro de treino mais graduado. E tinha um outro professor, que é o mestre Valdomiro Pérez Júnior. E depois a gente foi para Godoy Macaco. Então, nós 3 éramos professores, eu, o Godoy e o Macaco. Eu e o Macaco, inclusive, pegamos a faixa preta no mesmo dia da mão do Roberto Godoy. Então, assim, desde que eu peguei a faixa preta,
né? As coisas, cara, mudaram completamente, né? As coisas mudaram completamente. Hoje, tudo. Na minha época, se eu fosse dar um treino na academia de um amigo, tava ferrado, né? Era aquela rivalidade. Hoje, cara, hoje isso já não acontece mais. Então, você vê, a coisa mudou completamente. Hoje tem a questão de integração, né? Não é aquele negócio, eu sou Santos, você é Corinthians, a gente não pode ser. Não. Hoje o negócio já está completamente diferente. E isso ajuda no crescimento. Eu falei, cara, o negócio da academia, da G13, por exemplo, que é a do Godoy hoje, o cara tem 103 filiais só em São Paulo. Entendeu? Quando você imaginar uma coisa dessa. Então, quer dizer, só no estado de São Paulo, ele tem 103 filiais da G13. Tem G13 em tudo que é bairro. E não só G13, estou falando G13 porque é a academia que eu represento, mas Gracie Barra, pelo mundo inteiro, Aliança, pelo mundo inteiro. Então, hoje, você vê que o cara pode ter milhões de academia, virou uma franquia. Né? E não é só aula, tem a questão da uniformização, o cara ter a hash guard, o cara ter o kimono. Ah, mas isso é sacanagem. Não, cara. Isso é uma escola. Quando o seu filho vai estudar na escola, ele também não tem uniforme. Outra, vem muito a calhar da higiene. A hash guard por baixo do kimono é higiene pra você ficar pingando na cara do cara ali, entendeu? Outra, você ter o kimono ali da equipe, da escola, você mais do que um kimono, você ter acesso ali na academia, você tem acesso a vários kimonos da marca que você é matriculado. Tudo isso ajudou no business também. Com certeza. O cara não depende só de mensalidade, ele também tem produtos para vender. Né? Então, assim, o patamar mudou completamente. Hoje, com a evolução, com o crescimento do jiu-jitsu, eu acho que tem várias vertentes aí que você pode viver do jiu-jitsu de forma digna e mantendo sua família com um padrão de qualidade. Com certeza, com certeza. Mestre, para a gente, então, finalizar nossa entrevista, eu queria saber de você o seguinte, né? Eu quero saber que daqui a 30 anos, eu quero saber o que é que você gosta que as pessoas gostariam de falassem de FEPA, né? Que você gostaria assim, de ouvir. Daqui a 30 anos eu vou falar, puta, ele tá velho, hein? Porque eu já tenho 52, daqui a 30 anos eu vou ter 80. Vai viver muito mais aí para poder fazer várias etapas aí, várias edições aí do BJ Stars. Voltar um senhorzinho. Não, cara, eu gostaria que as pessoas falassem que ele somou no jiu-jitsu, ele deixou um legado no jiu-jitsu, né? E eu acho que a gente tá fazendo por onde, né? Eu acho, cara, me arrisco a falar que eu fui um dos primeiros eventos profissionais do jiu-jitsu, mundialmente falando. Né? Não lembro de outro que não seja então, o BJ Stars. Né? 2002, cara, ninguém fazia evento pagando em dinheiro. Depois nós fizemos campeonato da World League Pro Jiu-Jitsu pagando em dinheiro. Depois a gente fez o primeiro reality show da história do jiu-jitsu. Agora a gente está com um evento profissional que, além de ser o evento de luta, nós temos várias ações sociais. O BJ Stars Experience, que é uma carreta que vai na zona sul, leste, oeste, norte, sul, leste, oeste de São Paulo, começou em São Paulo, para dar aulas de jiu-jitsu para as comunidades carentes. Nossos campeões, né? Fabrício Verdun, Diogo Baby Shark, Mika Galvão, entre outros, dando aula de jiu-jitsu lá gratuitas para as comunidades. E a gente tem várias outras coisas para expandir. Vamos começar a atacar muito a defesa pessoal também nas comunidades, para que as mulheres possam aprender a se defender com essa onda de feminicídio, dessas loucuras que está acontecendo no nosso mundo. Então a gente também quer muito contribuir com a parte social. Tá? Então, pode ter certeza que o que eu gostaria de ouvir falarem do FEPA daqui a 30 anos é isso, cara. O cara não só criou um evento profissional e somou muito nisso, como também desenvolveu o jiu-jitsu para os menos favorecidos, para as pessoas que precisam e não têm condição. Mestre, muito obrigado por essa entrevista. Com toda certeza as pessoas vão falar isso do senhor daqui para frente, ou quando chegar a 30 anos, com certeza, aí na 50 edições já passadas do BJ Stars, com vários nomes aí do esporte, né, com os futuros nomes que vão surgir. Eu espero que um dia também a gente consiga trazer uma edição aqui para a Bahia. Né? A gente pode estar conversando depois para a gente ver uma possibilidade de você estar fazendo isso aqui na Bahia. A galera que gosta muito de jiu-jitsu, gosta muito do seu trabalho, tá certo? Espero que eu tive a oportunidade de vir aqui em Salvador, de vir aqui conhecer a Bahia. Não sei se você já veio, mas está convidado para poder vir aqui. Né? Então, eu agradeço por essa entrevista, agradeço pela recepção que o senhor teve conosco, né? A responder ali rapidinho as mensagens. Né? Agradeço muito, de verdade, de ter essa oportunidade de conversar com você. Eu estava nervoso no início ali, mas depois a gente foi desenvolvendo. Então, muito obrigado, agradeço demais de todo o meu coração. E é isso, meu mestre.
Obrigado. Eu que agradeço, Matheus. Obrigado pelo espaço. Foi um prazer trocar essa ideia com você. Tá? Eu espero que você cresça muito aí no seu canal e com os seus negócios, né? Que você falou que dá aula também como professor. E estamos aí para somar, cara. Conte comigo sempre. Beleza? Valeu, mestre. Obrigado, viu? Obrigadão. Um abraço. Um abraço, meu querido. O pinguado